Alô, amigos, aquele abraço. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Por Trás da Notícia, o nosso podcast aqui no Gcast, o canal de podcast do Grupo Gazeta do Paraná. Meus amigos, nós estamos chegando às vésperas de Natal e às vésperas de um final de ano. Mais um ano que termina, renovam-se as esperanças. O final de ano tem essa vantagem, porque as pessoas acreditam que o ano seguinte poderá ser melhor. Às vezes até não é, mas as pessoas acreditam que pode ser. E essa esperança alimentada pela população, alimentada pelas pessoas, é que dá aos cidadãos. Eu já acompanho 63 finais de ano, tenho 63 anos, sempre renova essa esperança, acredita-se que no ano seguinte será diferente e tal. E isso é bacana, isso é bacana. E daí existe aí até uma certa hipocrisia nesta época do ano, que é aquela, vamos se perdoar, as famílias todas agora vão se unir, depois passou o ano novo, quebra o pau de novo e vira tudo uma confusão. Mas é bacana esse espírito natalino e tal, deveria ser o ano todo. Mas pelo menos uma vez no ano nós temos isso. E eu costumo, em final de ano, fiz isso no final de 2024 e sempre fiz isso e tal, mas aqui no podcast eu fiz no final do ano passado e estou fazendo no final desse ano. Eu trago algumas pessoas de destaque na sociedade que estão à frente de instituições. O ano passado eu trouxe o último programa eu fiz com o Paranhos, que fez um balanço dos 8 anos de governo, o que ele esperava para frente como homem público e tal. E trouxe aqui também o presidente da Câmara, na época, o Alessio, para falar da Câmara, trouxe o presidente da Associação Comercial. Então, eu trago pessoas para fazer um balanço, como é que foi o ano, para a instituição que você está à frente e tal. E hoje eu estou trazendo aqui com enorme satisfação, e eu tenho redobrado a satisfação de entrevistá-lo, porque além dele ser uma pessoa que ocupa um importante cargo, uma importante função pública, é meu amigo pessoal. Então eu tenho muito prazer, muita satisfação em recebê-lo aqui no podcast, que é o João. E não adianta nós falarmos sobrenome, isso aquilo, avança, não. O João da Regional, porque ele está no comando do Consamu, em Cascavel, abaixo do presidente Thiago Stefanello, é ele, o cara que está à frente da linha administrativa, junto com o Marciano, mas ele é o diretor ali do Consamu. Mas quando a gente vai olhar na agenda telefônica, o João da Regional, porque é assim que o João se tornou conhecido. E por que se tornou conhecido? Porque fez um belíssimo trabalho quando esteve à frente da Regional, então ele ficou reconhecido como o João da Regional, mas hoje é o João do Consamu, e que vem empregando no Consamu a mesma competência, a mesma capacidade de gestor que aplicou lá na Regional quando por lá passou. E o Consamu, há muito tempo, saiu das páginas de notícias de problema, de coisa ruim, de mau atendimento, que teve seus momentos de atraso de pagamentos e tal, isso, aquilo. Até hoje alguém estava me falando que o Beto Nunit, num determinado momento, falou, não, eu banco 3 meses do Consamu aí, porque o Consamu estava com o caixa. Hoje é bem diferente a situação. O Consamu está com caixa tranquilo, entendeu? Atendendo aí. Nós vamos fazer um balanço aqui com o João de tudo que o Consamu atende na região e tal. Então eu trago o João aqui hoje, João Avanço, com muito prazer, com muita satisfação, nosso João da Regional, para falarmos do Consamu e durante aqui algum tempo fazermos um balanço deste mais um ano de Consamu, porque a gente ouve todos os dias nas ambulâncias. Aí eu ainda moro numa linha que a ambulância passa, porque a Salgado Filho ali, a ambulância sai de lá e vai para os hospitais passando por ali. Então 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes durante o dia, a noite e tal, isso, aquilo, mas isso mostra o trabalho. E daqui a pouco você ouve o barulho do helicóptero. Lá está o Consamu, salvando gente e tal. E eu sempre falo que no dia que o Consamu anunciou o resgate aéreo em Cascavel, que esteve aqui o Eloy Biazus, que é o dono da empresa, que ganhou a terceirização do helicóptero para fazer o serviço, naquele dia não terminou a solenidade, o helicóptero decolou com o médico na época que cuidava do helicóptero, que foi embora daqui, Rodrigo Nicásio, e foi buscar um recém-nascido em Assis Chateaubriand, que se não viesse para Cascavel, iria morrer lá em Assis Chateaubriand por falta de condições de atendê-lo. E de carro na estrada, ninguém estava tendo coragem de botar numa ambulância, porque ele não chegava em Cascavel. O Consamu foi lá com o helicóptero, o resgate aéreo, e trouxe
a criança para Cascavel. Quanto tempo nós temos de resgate aéreo? É de 2017, né? 17. Ele tá tendo 8 anos. já. Essa criança está com 8 anos. Está salva porque foi lá o helicóptero buscar essa criança. Quer dizer, se só essa criança tivesse se salvado, só ela, tá? Nesses 8 anos, já era uma vida que tinha se salvado. Era uma vida que tinha se salvado. Já valia a pena. Já estava todo o investimento, todo o trabalho estava pago. Foram inúmeras pessoas que tiveram suas vidas resgatadas, e eu já contei isso da avó da minha filha mais velha, minha ex-sogra, dona Elza, conhecidíssima em Cascavel, porque ela é ex-Garzela de pai, que era ali do Centralito, todo mundo conheceu o seu Luiz Garzela, pai dela, e era Betoni, casada com o seu Pedro Betoni. Houve um acidente ali em Guaraniaçu, num domingo de manhã, e a dona Elza ia morrer na estrada lá, se o helicóptero não vai lá buscar a dona Elza e trazer aqui para Cascavel. Esse é um exemplo que eu tenho aí da avó da minha filha. Então, o trabalho que o Consamu faz são verdadeiros anjos. Eu entrevistei esses dias aqui 2 meninas aqui do Consamu, e eu falei, vocês para mim são anjos sem asas. São anjos sem asas que trabalham diuturnamente. E agora para tudo em Natal, Ano Novo, em todas as coisas. O Consamu não. Está lá a ambulância 24 horas, está lá o helicóptero 24 horas e tal. Eu tenho um grande amigo aí do helicóptero, o doutor André Cancha. André Cancha, foi um grande médico. Cabo eleitoral meu número 1 aí, em 2020, na minha campanha. Então, eu conheço o trabalho que ele realiza, volta e meia, ele está de plantão no helicóptero e tal. É um trabalho maravilhoso, uma coisa digna de elogios. Então, João, eu recebo você aqui hoje, nesta sexta-feira, neste dia 12 de dezembro, para a gente voltarmos a falar de Consamu e fazer um balanço do ano para o Consamu. Como é que estamos terminando o ano com relação à estrutura? Porque muita gente acha que o Consamu é só as ambulâncias e o helicóptero. E hoje eu sei que tem hospitais que são tocados pelo Consamu. Aqui nós temos a UPA Tancredo. A UPA Tancredo. E o Hospital de Retaguarda. E o Hospital de Retaguarda, exatamente. Os dois que são tocados pelo Consamu. Boa tarde. Satisfação em tê-lo aqui. Olá, Sérgio, a satisfação é toda minha. Aproveito para cumprimentar todos que vão assistir esse podcast, que tem uma audiência incrível aqui na nossa região. Sérgio, respeitabilíssimo jornalista, e eu tenho que agradecer a todos os elogios, Sérgio. Até, né, não sei se mereço tanta deferência, mas é como você disse, você é meu amigo, então... Né? Aí tem que dar um desconto. A gente dá Aí tem que dar um desconto. É muito trabalho, né? Passei pela Regional de Saúde, fui 16 anos servidor de carreira do Estado e fui diretor da Regional de 2019 a abril de 2021, bem na fase que a pandemia estourou. Né? E aí, era o Miroslav? Antes de mim era o Miroslav. O Miroslav. Ficou 6 meses a Arlene, que era uma servidora de carreira, e depois eu assumi. Depois você assumiu. Na verdade, esse trabalho é um trabalho que a gente sabe que ele é estafante, né? O trabalho da saúde. Porque, na verdade, é o seguinte, hoje nós temos aí uma proporção, não saberia dizer hoje quanto do percentual da população, mas nós temos hoje um percentual da população adoecida, né? Essa que é a verdade, sim, adoecida. Sim. Entendeu? Doenças das mais diferentes, o tal do câncer hoje está aí pegando todo mundo. Aumentando, né? Exatamente. De maneira preocupante, inclusive. Graças a Deus que o tratamento também está ficando mais eficaz. Sim, as tecnologias estão muito graças avançadas. A Deus. Mas a gente vai, por exemplo, quem passa na frente de uma UPA, quem passa na frente de um posto de saúde, parece que você está vendo ali uma fila de lotérica em véspera de grande prêmio de final de ano, que é aquelas filas que fazem volta, entendeu? E são seres humanos, porque tu não pode botar robô ali para atender o povo. Então ali é um ser humano, um cara que ele está ali sentado atendendo as pessoas, mas muitas vezes na casa dele está uma confusão lá, a mulher está doente, o filho está com problema de droga e tal. Por quê? Não é porque o cara é um profissional de saúde que ele deixa de ser um ser humano, de ter família e ter problemas, e ele tem que esquecer tudo aquilo quando ele bota o guarda-pó para atender a população da melhor maneira possível. E ainda às vezes pega pela frente umas pessoas que estão
um monte de problemas e que acabam descarregando no profissional, xingando o profissional, metendo a boca no profissional e tal, que na verdade às vezes não tem culpa nenhuma do que está acontecendo e tal. Ah, mas eu estou sendo demorado para ser atendido, mas meu querido, tem 200 na fila, você quer que eu faça o quê? Eu sou um só e tem 200 e tal. Então as pessoas não têm essa compreensão. Eu conto um episódio acontecido com o meu filho, quando ele era pequenininho, e eu falo assim, ó, se fosse num órgão público, e se eu não fosse eu, no dia seguinte eu ia lá na rádio, no tal do programa do Cantina, do programa do Sérgio Ricardo, entendeu? No programa do Thiago quando era vivo e tal, para reclamar do atendimento e tal, isso aquilo. O que aconteceu? Meu filho estava com um problema intestinal e nós levamos ele no pediatra dele, mas para encaixe, porque não tinha mais agenda naquele dia. Nós chegamos lá às 6h15 da tarde para uma agenda, ele foi atendido 10 para as 9 da noite. Particular. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi pagar a consulta para a secretária do médico, 6h15 da tarde. Ele foi atendido 10 para as 9 da noite, porque tinha uma epidemia de um vírus aí na cidade e as crianças estavam lotando os consultórios pediátricos, tal, isso, aquilo. Meu filho não tinha esse problema. Pegou no consultório, porque estava cheio de criança. Pegou no consultório lá. E eu pagando, demorou 3 horas para ser atendido. Dei graças a Deus, me ajoelhei de agradecer a Deus que ele foi atendido, certo? Mas pegou um vírus devido a ter ficado todo aquele tempo lá dentro. Eu falei, se isto fosse num posto de saúde e eu fosse um cara da população, no dia seguinte eu estava na rádio, porque é que esses caras não atendem, porque veja só, não estão pagando nada, porque na verdade é o governo, é o povo, né? Mas ele não tá tirando do bolso naquele momento. E eu, tirando do bolso, demorou o atendimento, meu filho pegou um vírus e eu não reclamei, dei graças a Deus dele ter sido atendido. Então isso é consciência que você precisa ter. Exato. Olha, eu fui lá na UPA, demoraram 2 horas para me atender, mas me atenderam. Mas tu não foi no hospital particular, querido, você não foi no consultório particular, você não foi lá, entendeu? Você foi lá onde tem um monte de gente sendo atendida. E às vezes o teu caso não é o mais grave, tem 10 mais grave que o teu. Então, a área que vocês atuam é uma área melindrosa, espinhosa e difícil de lidar. É muito desgastante, Sérgio. A gente treina todo mundo que chega lá, né? E nas oportunidades dos treinamentos a gente sempre frisa o seguinte: a pessoa que precisa de atendimento, às vezes até algo simples para quem é acostumado, né? Ela tá ansiosa, ela quer que seja resolvido na hora. E as pessoas reagem de várias maneiras diferentes. Uns se desesperam, outros ficam irritados, outros querem agredir, enfim. E quando a equipe chega e a pessoa, né, às vezes avança na equipe, vamos dizer assim, a gente fala para a equipe, eles não estão agindo contra você. Vamos supor, o Sérgio trabalha no SAMU. Não é contra o Sérgio, é contra um sistema que, infelizmente, o que aparece do sistema a rigor, né, principalmente quando se fala em adversários dos gestores, né, é o que não dá certo, né? E aí, então a gente fala para a equipe, olha, vocês têm que ter essa serenidade. Sim. De entender, a pessoa está desesperada, ela ouve falar que não funciona e ela não tem parâmetro de comparação, que é o que você trouxe, Sérgio. Se for comparar em termos de proporcionalidade a rede particular, né, pessoal que tem plano de saúde ou particular, e o SUS, o tanto de gente que frequenta e o tempo que demora, o SUS é muito melhor do que o serviço privado. Porque, que nem você disse, você levar meia hora no hospital sendo atendido pela Unimed, é muito tempo, porque numa UPA talvez você não vai levar esse tempo. E olha o tanto de gente que tem lá esperando. Sim, exatamente. Né? Então é isso, a população não tem esse parâmetro, não dá para esperar também que tenha. Ele quer ser atendido na hora e o nosso papel é tentar. Teve um episódio lamentável ocorrido aqui em Cascavel. Eu até não sei se vocês já estavam tocando no Hospital da Retaguarda. Se vocês estavam tocando, você deve conhecer essa história. Um pelego aí, um advogado de porta de cadeia aí, entendeu? Porque tinha um parente aí, político e tal. Ele foi lá e demoraram para atender, ele agrediu todo mundo, quebrou lá dentro um monte de coisa. Foi na época da Covid, né? Foi quando tava a UPA do Brasília e o hospital ao mesmo tempo COVID. Lá, né? E daí mandaram chamar a polícia lá. Eu lembro da história. E daí eu na rádio comentando o assunto, falei, olha, eu quero dizer que este pelego, advogadinho de porta de cadeia aí, entendeu? Advogadinho aí que faz acerto com os dois lados, defende um e acerta com o outro e tal, e acostumado a tirar bandidinho da cadeia aí, é um pé de chinelo.
Eu falei, se ele fosse bem sucedido na profissão dele, ele tinha plano de saúde e não estava lá na porta de um hospital público pedindo atendimento. Então ele tinha que ter paciência. E eu acho que tem que chamar a polícia mesmo e mandar prender esse tipo de marginal. Porque ele não tem que agredir ninguém nem quebrar nada lá dentro. Ah, mas ele é parente do fulano. Então, se ele é parente do fulano, tinha que dar exemplo. Entendeu? Então tem que prender o parente também se o parente deu cobertura. Não, mas não deu. Ah, então ainda bem que o parente não deu cobertura. Porque isso é uma palhaçada. E é pelego. Porque se fosse advogado bem sucedido, ele tinha plano de saúde e estava num hospital particular sendo atendido. Exatamente o que eu penso. E ele não é melhor que ninguém para ser atendido antes que os outros. Aí agrediu o profissional de saúde que tá lá já sobrecarregadíssimo, não resolve nem pra ele nem pra ninguém, né? Pelego, bandidinho de porta de cadeia e tal, isso aqui só podia ter esse tipo de comportamento. E eu disse isso na época, e ele meio boquejou e tal, isso aqui. Eu falei, então, se não gostar, o fórum, você é advogado, não é? Conhece o fórum ali, o preto lá, vai lá e me processa. Então também vem aqui na rádio tirar satisfação comigo, se achar que tá ruim e tal. Ficou quieto. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece na saúde, não de Cascavel. Do Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí. Entendeu? Do Oiapoque ao Chuí, todos os dias tem profissional da saúde sendo agredido. Sim. Xingado, humilhado. Entendeu? E são seres humanos, né, João? São umas pessoas que, é como você disse, deixam os seus problemas, os filhos doentes, enfim, em casa para cuidar dos outros. Tem que estar com estabilidade emocional para ainda lidar com isso, sendo agredido às vezes, né, de maneira injusta, porque eles não têm culpa disso. Né? Então é uma profissão realmente não é fácil, né? Tem que ter vocação. Sabe? Não é fácil. A pessoa que tem vocação não fica. Quantos, hoje os colaboradores do Consamu, quantas pessoas são? Eu arredondo para 1.600 pessoas. 1.600 pessoas? 1.600 pessoas em 25 municípios onde a gente tem base, né? Certo. São 43 cidades, então tem gente de todos os lugares. Certo. 1.600 funcionários. São 1.600 pessoas. Sim. Também não é fácil de lidar com este número de pessoas, porque assim como eu estou dizendo das pessoas que não são todas, da sociedade aí que faz esse tipo que o Pelego fez ali no hospital, não são todos que fazem isso. Também nós não podemos dizer que todos os funcionários de qualquer instituição são lá 100%. Então você tem que lidar com pessoas, às vezes, que também falha, comete seus deslizes, porque no meio de 1.600 dá um trabalho do campo para controlar isso, né? É muita gente, né, Sérgio? Então, inevitavelmente, sempre acaba entrando alguém que acha... A gente tem uma coisa no serviço público, né? O Consamu acaba prestando um serviço público. Tem gente que acha que passou num concurso e ganhou na loteria, né? Sim. Não vai mais precisar cumprir o horário, cumprir com as suas obrigações até se aposentar. E nunca vou ser mandado embora. Sim. Então as pessoas têm essa ilusão e às vezes acaba acontecendo de pessoas com algum desvio de conduta ingressando no consórcio. Graças a Deus, Sérgio, a nossa equipe é muito atenta, muito competente em identificar esses profissionais. Claro, né? Claro. E nós temos uma frase, que é uma frase que a população conhece, que a gente fala assim, ofende os bons quem não pune os maus, né? Sim. E a gente valoriza, então a gente aposta nas boas pessoas. Claro. Então a gente sabe que se a gente controlar, cuidar, pegar no pé daquele que faz errado, o bom vai sempre se sentir honrado, vai sempre ficar motivado a fazer o que é certo. Vale a pena ser bom. Exatamente. Vale a pena ser bom. Senão a gente dá um recado ao contrário, né? Aí, exatamente. A gente faz isso com muito cuidado, respeitando a lei, tudo certinho. São 1.600. Você sabe de cabeça, assim, aproximadamente o valor da folha de pagamento hoje, por exemplo, do Consamu? Hoje a nossa folha de pagamento está girando em torno de 3 milhões por mês, aproximadamente, só de folha de pagamento. Então nós estamos falando de 40 milhões quase. Isso, 44 milhões no ano. Com 13º e tal, férias e tal. 44 milhões. De onde vem esse dinheiro, João, para as pessoas poderem entender? Então, no caso do SAMU, vem de 3 lugares, né? Certo. Vem do Ministério da Saúde, do Governo do Estado do Paraná e dos municípios, dos 43 municípios, que se dividem, eles dividem por população. Certo. Então é por cabeça, a gente fala, é per capita. Então Cascavel tem 350 mil habitantes, paga um valor por pessoa. O Estado do Paraná já paga um valor fixo pelas viaturas que a gente tem, e o governo federal também é a mesma metodologia. É tripartite. Tripartite. Então, e o orçamento de vocês tem dado conta, não tem fechado, não digo com superávit, mas pelo menos no 0 a 0, como é que tem sido? Sim, Sérgio, e isso é
como é que eu vou dizer? A gente tem que agradecer muito aos prefeitos, sabe, Sérgio? Porque o governo federal há muito tempo não revê a parte dele no pagamento. Existe uma portaria, pequeno, né? Existe uma portaria de 2010 que previa que o governo federal tem que pagar 50% do custo. Certo. Ao estado no máximo 25% e os municípios no máximo 25%. O governo federal nunca pagou 50%. E os municípios sempre pagaram mais do que 45%. O governo do estado, sim, vem mantendo ali a parte dele, isso é bem tranquilo. Mas então, existem situações, por exemplo, tivemos uma epidemia de dengue no final de 2023 ou 2024, tivemos aí o ano passado inteiro um problema com a rede de cardiologia de Cascavel, tivemos que levar pacientes para Arapongas todos os dias. Então, assim, isso onerou demais o consórcio, desgastou demais as viaturas, aumentou a nossa manutenção. Então, assim, o planejamento acaba não acontecendo porque nós somos impactados diretamente por muitas coisas que acontecem fora. Sim. Por exemplo, o governo federal deveria ter entregue as viaturas da reposição da frota em novembro do ano passado. Só aconteceu em maio desse ano. Então nós ficamos 7 meses com ambulâncias que já vinham deterioradas porque aumentou a nossa distância. E ficou mais 7 meses andando. Ficamos 7 meses andando. Então isso estourou a nossa previsão orçamentária. Claro. E aí a gente faz a assembleia com os prefeitos e os prefeitos nunca se furtaram de custear. Um pouco eu acredito que é porque a gente tem uma total transparência dentro do consórcio, né? Inclusive, vou aproveitar o gancho, não foi de propósito que eu falei isso, mas saiu recentemente essa semana o ranking da transparência dos consórcios públicos do Paraná. Certo. São mais de 150 consórcios. Ok. Nós ficamos em terceiro. Só tem 2 na frente de vocês. Só tem 2 na frente. Compensação para trás tem 147. O primeiro foi Curitiba, o segundo foi o do Noroeste do Paraná, aqui o Ciuemp, que é de Umuarama, que ganhou de nós por 0,2 pontos, né, um decimal, e depois somos nós. Então, assim, a gente é muito transparente, a gente dialoga muito com os prefeitos, com os secretários de saúde, e por isso a gente tem essa credibilidade, e eles sempre estão ali aportando os recursos necessários para a gente fechar o ano. É que vocês também dão resposta aos municípios, né? Porque se não houvesse a resposta no atendimento, o município ia dizer, mas o que adianta nós fazer sacrifício e tal, e aportar e cobrir ali o que o governo federal não manda e tal, se quando nós precisamos não tem atendimento e tal. Mas os prefeitos são muito gratos à resposta que vocês dão, né? A gente se esforça muito mesmo. Eu, pessoalmente, faço questão de atender os prefeitos em todas as demandas, não tem dia, não tem hora. A nossa equipe toda está à disposição. E não é só dos prefeitos, né? Obviamente, de todos os diretores de pronto atendimento, secretários de saúde, médicos da região. Nós estamos capacitando médicos, Sérgio, de posto de saúde de município, de hospital de pequeno porte, que não tem nada a ver com o SAMU. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma leva grande de médicos recém-formados, que ainda não estão experientes o suficientes. Eles chegam, às vezes, numa cidade pequena, que não tem estrutura, não sabe o que fazer. Sim. Então a gente traz esse pessoal para treinar com a nossa equipe. E isso não tem um custo a mais para o prefeito. Então, né, nesse sentido, a gente também se esforça para dar essa contrapartida e trazer esse conforto aí. Me diga uma coisa, nós falamos de 44 milhões de folha de pagamento. Mas o orçamento daí, porque daí nós temos combustível, daí nós temos manutenção, daí nós temos isso, nós temos aquilo e mais aquele outro e tal, isso, aquilo. Daí nós estamos falando de um orçamento anual de quanto do... São os 44 orçamento anual, dá 30 e pouco de folha de pagamento. Certo. É 70% a folha de pagamento, né? 70, 75, e o resto é combustível. Não, os 44 não era a folha de pagamento. É tudo. Entendi. 44. É que eu acabei arredondando, mas entendi. A folha... Na verdade, é um município de porte médio. Sim. Nós temos um orçamento maior do que a maioria dos nossos municípios que compõem o consórcio. Porque a nossa Santa Teresa aí, que é uma cidade, tal, isso, aquilo, deve ser hoje, o orçamento de lá deve estar nos 15 milhões, 20 milhões, não sei se está nisso. Não vou saber dizer também. Era no tempo do primeiro mandato desse prefeito aí, que está aí, Amarildo, era 9 milhões, depois virou 15 milhões e tal, aquilo, mas que não é 44 milhões, eu tenho certeza absoluta que não é 44 milhões. Não, acho que não é entendeu? Mesmo. Então, muitos municípios da região, a maioria dos municípios que vocês atendem, o orçamento de vocês é maior que o deles. Sim, de fato. Maior que o deles. Isso também exige um cuidado muito grande, porque você está lidando com dinheiro público, né? Não, sem dúvida. Eu falo que nós somos a instituição mais fiscalizada de todas, porque o município é fiscalizado, né, por Tribunal de Contas, Ministério Público e tudo mais. Nós somos fiscalizados por 43 câmaras de vereadores, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo Ministério Público de várias comarcas, pelos Conselhos Municipais de Saúde, pela sociedade em geral. A gente tem que prestar conta para todo mundo. Então, assim, a gente não tem nenhuma margem para não fazer tudo certo, porque inevitavelmente... Tem muito BO, João, com relação, assim, por exemplo, estou falando juridicamente, né, um passivo jurídico e tal, porque veja o seguinte, vocês estão lidando com vidas, Sim. Entendeu? É aquilo que eu costumo dizer, se o professor errar,
um ensino de matemática, ele vai mal preparar os alunos deles, mas não vai morrer ninguém por causa disso. Sim, verdade. Eles vão errar o conta de matemática. O português, o cara pode ficar meio analfabeto, não escrever direito, mas não vai morrer ninguém por causa disso. Verdade. Entendeu? Então eu sempre falo assim, quando você está lidando na área da saúde, um erro, um deslize, pode custar uma vida. Sem dúvida. Tem muita demanda judicial? Sérgio, não tem. Nesse sentido, vou te dizer, nós não tivemos nenhuma até agora. Porque a nossa central de regulação médica, né, como eu disse, a gente capacita muito os médicos, a gente coloca eles na responsabilidade disso tudo, né? Então eles sabem que eles não podem hesitar em mandar o melhor recurso disponível. Sim. Então, graças a Deus, olha, sinceramente não tem notícias, né? Você mesmo frisou no começo, né? De que há algum tipo de desassistência por conta do atendimento do SAMU mal prestado. Certo. E com todo esse desafio que a gente falou, né? A gente ficou um tempo com viatura com manutenção, com dificuldades, mas os médicos, eu não tenho os médicos, mas é a equipe como um todo, né? Só que é o regulador quem fala, ó, vai a ambulância, vai o helicóptero, vai a moto, vai, né? Certo. Esse cara tem uma responsabilidade. Eu comparo assim, a pessoa que é regulador desse tipo de atendimento, mesma coisa com relação aos bombeiros aí, o CIAT, entendeu? Eu sempre digo o seguinte, o cara que é o regulador disso é mais ou menos parecido com o controlador de tráfego aéreo. Se o cara errar, ele dois aviões batem e acabou. Ele destrói, entendeu? O sistema. Então o cara não pode errar. Exatamente. Deve ser estressante, muito estressante, porque o cara está ali, ele está numa tensão o tempo todo, porque são vidas humanas que estão sendo tratadas. E tem um agravante, Sérgio, porque ele é médico regulador hoje, ele está de um lado onde a pessoa está precisando do atendimento e, por exemplo, o hospital universitário não tem mais onde pôr ninguém. E esse cara é médico, hoje está na regulação, amanhã ele está no pronto-socorro do HU. E hoje ele tem que brigar, às vezes literalmente, brigar com o colega dele que está lá no HU e enfiar um paciente lá. Certo. Aí amanhã ele tem que ir lá dar plantão no HU. Para brigar, para não vir o paciente, não tem mais lugar. Ele está do outro lado. Então a vida do médico regulador é muito difícil porque corre o risco de se deparar com colegas que não têm esse entendimento, essa, né, percepção de que o cara está fazendo o papel dele. E não é um nem outro que é meio isoladão, vamos dizer assim, do grupo dos médicos por causa de ser regulador. Porque o cara tem que tomar decisões e as pessoas, às vezes os colegas mesmo não entendem. Não entendem. Porque, veja bem, se o cara do entregador de gás, que trabalha entregando gás, é importante? Importantíssimo, claro que é importantíssimo. Mas se ele não entregar o gás lá na minha casa na hora que faltou o gás com a Aparecida, o máximo que vai acontecer, eu vou ter que fazer um sanduíche ali sem poder cozinhar nada, pega um pão, pega um presunto e um queijo aqui, e vamos fazer aqui, pega um suco e vamos ter que se virar para comer, por quê? Porque o gás acabou e o cara não conseguiu entregar e tal, mas ninguém vai morrer. Exatamente. Ninguém vai morrer. Já no caso de um atendimento de saúde, como o SAMU, o CIAT e tal, isso, aquilo, o momento do atendimento, ele é crucial entre a vida e a morte. Exatamente. É o que faz a diferença entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. A gente tem muitos embates, né, com situações que às vezes fala, porque demorou. Aí você vai avaliar, não é que demorou aquele atendimento. A gente tem uma rede grande, né? Claro. São 1 milhão de habitantes. E o regulador tem que priorizar. Claro. Às vezes o cara tá, sei lá, vamos supor, em Santa Teresa, a gente estava falando de Santa Teresa agora, no pronto atendimento, lá com uma crise de vesícula, lá de pedra na vesícula. A pessoa não vai morrer por causa disso, a rigor. Mas é muito incômodo, né? É uma dor horrível. É desconfortável. E o regulador tá vendo, por exemplo, que na UPA da Tancredo tem um cara infartado, na UPA do Veneza que tem um cara que vai morrer com apendicite, e aí ele tem que fazer essa fila pesar isso na balança. E tem que ser muito rápido. Claro. Ele não tem um roteiro para ele seguir. Ele que quem tá com a dor, João, quem tá com a dor, ou quem tá tipo assim, o meu filho caiu da árvore e quebrou a perna, tá com dor, tá sofrendo. Não vai morrer com aquela perna quebrada, não vai morrer, mas ele tá sofrendo. Para este pai, certo? 1 minuto é uma vida inteira, sabe? Porque eu fiquei com meu filho lá 5 minutos esperando para chegar o socorro, isso é um absurdo e tal, isso aquilo. Mesmo. Acontece que é demorado para o pai que está vendo o filho sofrer ou coisa parecida, mas ele não vai perder o filho, não há risco de vida. Enquanto que o infartado, se não for atendido naquele exato momento, pegou o bilhete e foi embora. E é por isso que a gente enfatiza com a equipe que a equipe de saúde não pode se desesperar. Porque o cidadão se desespera por uma dor de dente. Tá no papel dele. Por uma dor de dente ele se desespera. Tá no papel dele. O dele. regulador tem que absorver essa angústia,
tentar acalmar e falar, vai chegar o recurso, né? E, enquanto isso, ele está movimentando outros recursos. Às vezes demora um pouco, daí o pessoal reclama e tal, mas graças a Deus ninguém até hoje morreu ou deixou de ser atendido, porque o pessoal consegue fazer isso, mas não é fácil. Agora, nós temos o outro lado. Se nós temos, por exemplo, a satisfação de você chegar aqui, encher a boca e dizer assim, ninguém morreu por falta de atendimento do Consamu, por outro lado, nós podemos... eu acho que não existe levantamento técnico, eu acho, coisa minha, não existe levantamento técnico que vá mostrar quantas vidas foram salvas, certo? Porque o que acontece? O cara que foi mal atendido vai reclamar até para Cristo. Sim. O cara que foi bem atendido e salvou, às vezes, a filha dele, o filho dele, ou a mulher dele e tal, ele não lembra de levantar o telefone e dizer, puxa vida, eu queria fazer um agradecimento a vocês aí, ó, porque, tipo, a família essa lá de Assis Chateaubriand. Não estou dizendo que eles não fizeram. Não estou dizendo, nunca fui atrás para ver. Mas estou dando um exemplo. De repente, foi salvo graças ao helicóptero. Aí eles estão felizes que o filho se salvou, hoje está com 8 anos de idade, tal, isso, aquilo, mas eles nunca fizeram uma... Estou dando um exemplo. Claro. O cara, de repente, não fez nenhuma visita quando veio a Cascavel, a sede do Consamu, para dizer o seguinte, escuta, eu queria falar aqui com os profissionais, olha, gente, esse aqui é o meu menino, está com 5 anos, está com 3 anos, está com 8 anos, ele foi salvo graças ao helicóptero, ao atendimento de vocês, e eu estou passando por aqui para dizer, ó, muito obrigado, porque vocês fizeram uma vida... O cara não vem para agradecer, infelizmente a maioria das pessoas não volta para dizer muito obrigado. É verdade, Sérgio. Inclusive ontem eu assisti a um podcast de um rapaz lá que era Forças Especiais e tal, e ele fez uma analogia que vem bem ao encontro do que você falou. Ele falou assim, você imagina se no dia 11 de setembro de 2001, o Sérgio Ricardo, que era o responsável pelo espaço aéreo americano, tivesse tido a notícia de que alguém ia derrubar as torres e tivesse parado todo o tráfego aéreo dos Estados Unidos e impedido que as torres caíssem. Ele falou assim, você já pensou o que ia acontecer com esse cara? Ele atrasou a vida de todo mundo. Os aviões não decolaram. Ia apanhar que nem rato em guampa. E não tem o que fazer. Ia apanhar que nem rato em guampa. Mas ele evitou a morte das pessoas. Então, assim, ele não vai ter o reconhecimento. Sim. E é aquela história, não dá nem para esperar isso, né? A gente vai ter que fazer o trabalho. Exato. Porque as pessoas... O nosso trabalho é bem feito quando as pessoas não percebem problema nele. Eu hoje publiquei no meu Instagram, infelizmente está lá fora carregando o celular, eu não vou lembrar a frase bem certinho, mas eu publiquei lá, um artista americano que fez o papel de Deus na época e tal, é um moreno, um afrodescendente americano e tal, isso aqui, um grande artista e tal. Morgan Freeman, será? Esse mesmo, Freeman. Legal. E está a imagem dele e está a frase lá dizendo o seguinte, não se preocupe, sinta você mesmo em você a satisfação do que você fez. Não espere o reconhecimento de ninguém. Exatamente. É bíblico isso, né, Sérgio? Deus fala assim, você que recebeu a tua recompensa em vida... Não voltou para agradecer. Exatamente. Você recebeu a sua recompensa em vida, então você já recebeu. Deus não precisa mais te recompensar. Então se você não recebe, mas faz o bem, Deus vai te recompensar. Não, eu achei que você estava falando do filho, daquele do lado, do filho não, do funcionário do lá, que o cara perdoou a dívida dele, tal, e ele saiu e lá na frente pegou o outro lá, já meteu a mão no pescoço do outro lá que tá devendo para ele. É assim. E pior que é assim mesmo. É assim. E se você fizer para 10, eu digo para você, se um voltar, e você, puxa, João, que atendimento legal que vocês fizeram, muito obrigado que vocês fizeram pela minha família. Voltar, já considere-se um felizardo. É verdade. Porque a grande maioria, quando o sapato aperta, entra em desespero. A hora que aliviou a dor do sapato, não lembra quem que desamarrou o sapato, não lembra de nada e tal, entendeu? A ingratidão, como dizia o falecido Ulisses Guimarães, a ingratidão é a véspera do beneplácito. Você faz o favor pro cara e... no dia seguinte, o cara te mete a faca nas costas, ao invés de te agradecer, ele vai te trair ou coisa parecida. Então, infelizmente, eu tenho comigo, desde que aqueles homens estupraram as mulheres e as crianças que estavam nos abrigos lá de Porto Alegre, devido a coisa, eu tenho comigo, isso é coisa minha, de que Deus errou ao fazer a espécie humana. O resto, tudo que Deus fez está certo. Os animais, a natureza, a espécie humana, Deus, infelizmente, errou quando fez a espécie humana. Por quê? Talvez porque a gente acaba sabendo ou recebendo a informação
do que é ruim, né? E até legal, de repente, aproveitar aqui, Sérgio, e falar para as pessoas, a gente atende em média 350 ocorrências com despacho de ambulância por dia. Cascavel ou região? Nos 43 Região, municípios. 350. Então você pensa. São 3.500 a cada 10 dias. Isso, são 10.500 por mês. 128 mil por ano. Certo. É um negócio muito grande. Eventualmente vem pessoas agradecer, sabe? E a gente faz questão de notificar a equipe que atendeu e fazer constar, inclusive, lá na ficha funcional. Se um dia ela precisar de uma carta de recomendação e tal, ela tem essa Mas é pouco, né? É pouco. Então, por isso que eu queria dizer, de 350 por dia, a audiência que está nos vendo, se algum dia foi atendido, se foi mal atendido também não tem problema, mas dá um feedback. Sim. Porque a equipe fica motivada, a equipe fica com mais vontade, né, de fazer o bem. E é impressionante, a nossa equipe realmente, é como a gente estava falando, o pessoal tá nessa porque é vocacional. Claro. Porque senão não continua. Sabe? Ó, eu sou um cara que uso bastante o iFood. E no iFood existe a avaliação do iFood. Avaliação da entrega, avaliação da comida e tal, existe essa avaliação. As pessoas às vezes não perdem o tempo de avaliar. Não perde o tempo para avaliar. Tudo é tão corrido, né? O cara não coloca e uma elas estrelinha. não sonham a importância desta avaliação. Porque quando você vai pedir para um lugar desconhecido, você vai olhar o índice de avaliação, certo? E ali no índice de avaliação tem que estar ali o percentual baseado nas avaliações que aconteceram. E eu digo sempre o seguinte, cara, custa, porque se falhar, as reclamações estão feitas. O cara dá um zero. Não, falhou, a reclamação está feita. Uhum. Agora, se atendeu bem, chegou a comida certinho, não estava estragado lá a embalagem, não demorou, não chegou fria a comida ou coisa parecida, avalie. Porque esta avaliação para o motoboy, para o cara que está entregando, ela é importantíssima para que as pessoas avaliem se vão continuar ou não com o serviço dele. Para quem vai pedir a comida no restaurante, ele vai olhar lá a avaliação. Então, avalie. Se foi ruim, critique, registre. Exatamente. Eu acho que está certo. Até porque a crítica ajuda a melhorar. Exatamente. Ok? Mas o elogio ajuda na satisfação de continuar perseguindo o correto. E isso, é bem isso mesmo. Entendeu? É o que a gente fala. Às vezes, Sérgio, a gente está na nossa bolha, né? Do SAMU, da saúde e tal. E a gente, se bobear, começa a falar termos técnicos que a população não está acostumada, porque a gente vive uma realidade cheia de nomenclaturas diferentes, né? E muitas vezes a gente não tem como, entre nós, sentir o que a população está sentindo, perceber o que a população está percebendo. Então, é importante falar, porque vai falar assim, mas é óbvio, esses caras tinham que saber fazer isso aqui é obrigação deles e tal. Mas se não está sendo feito, ou é por má fé, ou é porque não está sendo percebido. Sim. E a gente precisa corrigir. Às vezes não. A crítica mais constrói do que destrói. Exatamente. Se ela for feita de maneira correta. Não é reclamar. Um ataque vazio não adianta. Com fundamento. Olha, a comida que vocês me enviaram, ela chegou fria e estava rompido o lacre da embalagem e tinha derramado o molho. Poxa vida, não, ele precisa saber, porque aquele entregador ou aquele pessoal que fez o pacote errou. Alguma coisa aconteceu. Está errado. Então, ele só vai melhorar a qualidade se você reclamar. Agora, porque estava previsto para meia hora a entrega e veio com 35 minutos, daí você vai meter a boca? Então, agradeça quando é bem feito. Mas se passar 5 minutos, você critico. E se adiantar 10 minutos? Você elogia? Às vezes sim, às vezes não. É bem assim que funciona. Exatamente. E infelizmente é bem assim. No Mato Grosso tem um site chamado Reclame Aqui. Eu, inclusive, fiz uma cópia disso. No meu site tem o seu direito, reclame aqui. O seu direito, reclame aqui. Porque eu não podia usar o nome Reclame Aqui. Esse Reclame Aqui foi porque o cara criou o site por causa de um problema que ele teve com a empresa aérea e tal, e virou uma das empresas mais importantes do Brasil. É valiosíssimo esse site hoje. O faturamento dele é altíssimo e tal, isso aquilo. E é o seguinte, eu fui lá, tinha um carro, você me vendeu um carro com problema, não deu garantia, não arrumou meu carro, eu vou lá no Reclame Aqui. Cara, a reputação no Reclame Aqui é uma coisa fulminante para quem quer ser empresário sério. Para picareta não muda nada, mas para quem quer ser sério e tal,
Você diz assim, olha, a nossa avaliação do Reclame Aqui é tanto. Por quê? Porque nós damos resposta rápida para as reclamações, temos poucas reclamações, então isso é importantíssimo. Se o cara, ao invés de criar o Reclame Aqui, resolver criar o Agradeça Aqui, ele vai quebrar. Pois é, faz sentido. Ele vai quebrar. Vai mesmo. Olha, vamos criar um site chamado Agradeça Aqui. Para quem foi bem atendido, vi lá. Olha, eu estive lá na empresa aérea tal, e estava limpo o banheiro, estava isso, estava aquilo, estou fazendo o meu registro aqui, os comissionários eram altamente educados e tal, eu estou aqui para fazer um elogio e tal. Se ele criar o Agradeça Aqui, vai quebrar. É verdade, Sérgio, pior que é verdade. É triste isso, viu? Não pense que isso me agrada dizer isso. Não, de jeito nenhum. Inclusive, a gente fala muito em empatia, né? Gratidão. Hoje está em alta todo mundo postar isso na internet. Mas e na prática mesmo, né? A gente está praticando isso, a gente está fazendo isso. Né? E nós estamos vivendo um momento que eu, um dia desses na rádio, falei o seguinte: este país está entregue por Satanás. Eu falei na rádio. E deu uma repercussão muito grande. Mas não me criticando, me aplaudindo, me elogiando. Nós estamos vivendo um momento no país que é o seguinte, cara, tu não sabe mais o que vale na lei, tu não sabe mais o que vale de bom princípio, você não sabe mais os valores, a coisa virou de uma tal forma que é o seguinte, entendeu? Você fala, o homem público fulano de tal é um ladrão, daí você fala, você é um ladrão e tal, daí o cara vai pra urna e o povo pimba no ladrão, entendeu? E eu não estou falando isso, tem gente que fala assim, você já está falando do fulano lá de Brasília. Não, estou falando isso geral, prefeito, vereador, deputado, governador, senador, entendeu? Espalhado por esse Brasil aí, tá cheio de ladrão e estão se reelegendo, entendeu? Quando aquele cara de Londrina lá, o Bilinati, ele saiu de dentro do gabinete de prefeito de Londrina para cadeia, algemado. Ele voltou 4 anos depois, foi eleito no primeiro e no segundo turno. Ganhou, o primeiro foi para o segundo turno e ganhou no segundo turno. Aí a justiça foi lá e tirou ele. Mas o povo elegeu ele em 2 turnos. Aí o cara de Brasília lá, que era governador em Brasília, o cara foi pego, filmado na Globo e tal, dinheiro e tal. O Arruda saiu de dentro do palácio de helicóptero com a Polícia Federal para a cadeia. Na eleição seguinte ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, ganhando no primeiro turno. A justiça tirou ele fora, mas o povo estava dando para ele o mandato de novo. Então nós estamos com uma inversão de valores neste país que se tornou uma coisa muito... ninguém mais entende, certo? E daí o seguinte, você diz assim, não, mas a justiça é cega e ela funciona há muito tempo, ela deixou de ser cega, há muito tempo ela deixou de funcionar, entendeu? Com raras e honrosas exceções, entendeu? Daí você vê aí, não preciso fazer segredo, porque está aí em toda a imprensa aí, a mulher de um ministro ganha 132 milhões de honorários de um cliente que está com demanda no STF e que o marido é ministro lá. Aí o outro pega uma carona de avião com um advogado de uma empresa que ele é o ministro. Então nós estamos com o país entregue completamente ao Satanás. Completamente ao Satanás, entendeu? Ele já fez uma morada por aqui, escolheu o Brasil para fazer uma filial do inferno e está aí fazendo pós-graduação. O que é que nos salva? O que nos salva são algumas instituições com as quais nós ainda podemos contar. Hoje, por exemplo, os bombeiros continuam muito bem avaliados. A igreja, Perfeito. A igreja que rivalizava com os bombeiros antigamente, há muito tempo a igreja deixou de ser, entendeu, respeitada pelo povo comparecido, porque é um escândalo atrás do outro. Nós estamos aí com um arcebispo aqui que faleceu, acusado de pedofilia, o cara é nome do cemitério aqui de homenagem, entendeu? Então, igreja que antigamente era, Correios, que durante muitos anos eu me orgulhava, porque meu pai foi funcionário dos Correios a vida toda, os Correios, está aí com 90% da aprovação da população há muitos anos deixou de ser, entendeu? Então, quando você pega instituições como o Consamu, entendeu? E eu poderia citar outros, mas eu estou citando o Consamu porque você está aqui hoje representando o Consamu, que você coloca na avaliação da população e dá lá em cima a avaliação, isto no país, é uma ilha. Entendeu? É uma ilha. Pois é, não tinha parado para pensar nisso. No meio dessa confusão. É uma ilha. Entendeu? Porque você vê o seguinte, qual é o escândalo aí envolvendo o Consamu? E não é o Consamu de que você dirige aqui em Cascavel.
Estou falando do consórcio. O SAMU, vamos dizer assim. Consamus aí, por exemplo, do Paraná. Qual é o Consamu que tem aí um escândalo aí e tal de superfaturamento, de conserto de ambulância, de altos salários? Procure. Quando é que está na imprensa aí que o Ministério Público denunciou e tal? Então, quando isso acontece, João, num país que está entregue para o Satanás, que é uma filial bem instalada do inferno, isto é motivo de regozijo e motivo de elogio. Por isso estou te trazendo de volta aqui hoje. Já trouxe você esse ano, eu entrevistei o Thiago, e sabe, e este tipo de instituição eu faço questão de elogiar, de dar espaço nos veículos que eu atuo, porque é o seguinte, nós precisamos mostrar para a população que no meio desta tragédia que é o nosso país neste momento, nós temos instituições que se salvam. E o Consamu é uma dessas instituições. Por isso você tem aqui o meu reconhecimento público como jornalista, como homem crítico que sou, tá? E que você, o Thiago, o Marciano, esse pessoal da linha de frente aí, do Consamu aqui, do oeste do Paraná, continue nesta linha para que vocês sejam notícias na imprensa por coisas positivas e não por coisas negativas. Que 2026 seja um ano novamente de realizações para vocês todos e também no campo familiar, para você, para tua família, para todos que fazem parte aí do teu elo familiar, entendeu? Que a gente possa em 2026 estar aqui mais uma vez, quem sabe encerrando o ano daqui a um ano e fazendo um balanço dizendo, ó, continua tudo positivo, mais pessoas que foram salvas, vidas que estão aí, entendeu? Para que a gente possa dizer o seguinte, de repente, ainda tem como de repente salvar algumas coisas pelo menos nesse país. Essa que é a verdade, entendeu? Porque há uma desesperança na população muito grande, muito grande. Eu te agradeço imensamente, até não estava preparado para um raciocínio tão bem feito quanto o seu, porque eu não tinha parado para pensar disso, né? A gente faz o trabalho todo dia, nós desfilamos no 7 de setembro e é impressionante o carinho que a população tem quando vê as ambulâncias passando, o nosso pessoal desfilando a pé. E a gente fala, cara, como é gratificante, né? E realmente não são muitas as instituições do país que hoje têm essa oportunidade, que realmente deixam a desejar, né, Sérgio? Então eu quero te agradecer, né, a você, a toda a equipe da Gazeta, essa oportunidade, esse elogio, em nome dos 1.600 funcionários que nós temos, né, em nome do nosso presidente, o Thiago Stefanello. O Thiago foi fundador do Consamu, né, quando era secretário de saúde em Corbélia, 13, 14 anos atrás, né, e ele é um incansável lutador, um cara dinâmico, um cara que tem feito a diferença. Nós temos tido gratas oportunidades, como por exemplo ontem fizemos uma reunião com a equipe do Ministério da Saúde e nós seremos o consórcio onde será colocado em prática um projeto piloto de um Plano Nacional de Gestão de Custos do SAMU. Que legal, cara. Eles nos escolheram porque chegou até eles que o Consamu do oeste do Paraná está organizado o suficiente para servir de referência. Então você vê, o Ministério da Saúde fazendo isso num país do tamanho do nosso, com tantos estados e tantas, né, dificuldades, chegar aqui em Cascavel e chamarem a gente para participar, para nós é motivo de orgulho. E eu concordo contigo, Sérgio, antigamente muitas instituições tinham mais credibilidade. Respeito e tal. Você tocou na igreja, né? Eu sou muito católico, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu sempre gosto de professar aqui a minha fé. Mas já, né, teve melhor avaliado. Então, é composto de seres humanos. Claro, então, é por isso mesmo. Os seres humanos... Não, a igreja até, no sentido igreja, não é a culpada da história. Mas os homens, né? Onde tem homem, tem dificuldade, né? Mas a gente nota até, o Papa Leão tem trazido de volta algumas questões e... Eu tô gostando desse papo. Você vê que interessante, né? Ele tem conseguido recuperar essa honra que a Igreja Católica sempre teve e também a população, pode olhar, o legendário, esse movimento que às vezes também tem parte dos evangélicos, do protestantismo. Então, assim, o povo tá voltando para Deus. Eu concordo com você. Acho que ainda há esperança, sabe? Mas tem muito mercantilizador da fé ainda, né? Vendendo aí. Sim. Entendeu? Vendendo lugar no céu, entendeu? Vendendo ingresso em culto que é show, né? Imagina aquele Valdemiro lá vendendo uma semente que curava a Covid. Você já pensou? Assim, do céu, sabe? E o pior é que tem quem compra. Não, muita gente compra, Sérgio. Esse aproveito da ingenuidade. Claro. Mas nós não podemos normatizar isso.
Isso. A hora que você disser que isso é normal, Não, daí, então, aí jogamos as bets. Entendeu? Aí pega isso aqui, passa a chave e entrega para os índios de volta. Porque não tem mais cura. Entendeu? Então nós não podemos normatizar. O Lulinha tinha lá uma mesada de 300 mil lá dos caras que estavam roubando os aposentados e tal. Mas isso é normal. Não é normal. Não é normal. Mas agora o Bolsonaro escolheu o cara lá que é acusado de rachadinha isso, aquilo. Isso é normal. Não é normal. Não é normal. Certo? Isto não é normal. Quando nós começarmos a achar que isso é normal, então é o seguinte, passa a chave, entrega para os índios de volta e tchau. Não tem mais o que salva. E daí acabou, né? Não dá para normatizar. Exatamente, concordo. O que é errado e o que é certo. Exatamente. Acabou. As pessoas têm que manter esse inconformismo. Exatamente. Né? É isso aí. A gente tenta fazer sempre. Dificuldades vai ter, um erro ou outro vai ter, ninguém é perfeito. Claro. Mas não é normal. A gente tem que não pode corrigir entender aquilo como normal. O funcionário do Consamui dos 1.600 aí fez uma baita de uma coisa errada e tal, isso, aquilo. Mas sabe o que é? No meio de 1.600 isso é normal. Não é normal. Não é normal. Afasta, faz inquérito, comprovou, rua. Porque não é normal. Nós temos que entender que não é normal. Mas é normal o ministro pegar uma carona no jatinho do advogado que tem uma causa lá no STF. Não é normal. Meu Deus, não é normal. De jeito nenhum. Entendeu? Então, mas é assim mesmo, a política é assim mesmo. Não. Nada de porque se houver conformismo, tchau. Aí acabou. Tchau. Aí não tem nós precisamos. Mas não vai mudar. Se nós continuamos achando que não vai mudar mesmo. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que pregar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os que vêm depois da nossa vida, não aceitem isso. Exatamente. Não entendam que isso é normal. Tenham coragem de reagir, né? Exatamente. Um exemplo que me vem à cabeça, Sérgio, é essa questão da violência contra a mulher, por exemplo. Pode notar, quando uma mulher tem coragem de denunciar, né, porque é muito difícil, né? Quantas outras acabam, às vezes, se encorajando também? Claro, então esse movimento tem que ser feito. Não pode normatizar. Exatamente. Não pode normatizar. Um exemplo, por exemplo, eu ainda vou fazer aqui um podcast em que eu vou mostrar quanto a família Bolsonaro, agora os bolsominions vão morrer comigo, aí vão começar a me xingar de tudo que é coisa e tal, isso aquilo. Também estou me lixando para vocês. Entendeu? Quanto custa para os cofres públicos? Um é vereador em Camboriú, o outro é vereador no Rio de Janeiro, agora quer ser senador, o outro é deputado, está lá nos Estados Unidos sem fazer nada e continua ganhando como deputado, o outro é senador da República, a Michele ganhava até esses dias lá como presidente do PL, mulher que vinha do fundo eleitoral, que é dinheiro público, o Bolsonaro ganhava 40 e poucos mil, agora cortaram porque ele está preso, mas ganhava como presidente de honra do PL. Então vamos fazer uma somatória, quanto custa para a nação a família Bolsonaro? Mas os filhos do Lula é 22 milhões de um lado. Não, eu não estou dizendo que os filhos do Lula estão certos. Eu só estou dizendo o seguinte, o erro não está de um lado só. As pessoas têm essa tendência, né? Porque um erra, o outro também pode errar. Não. Está errado a turma que dá 300 mil aí de mesadinha pro filho do Lula, mas também está errado o caboclinho aí que fazia rachadinha quando era deputado no Rio de Janeiro e agora quer ser presidente da República. Exatamente. Está todo mundo errado nessa história. Exatamente. Entendeu? É certo. É o que você falou. Exatamente. Mas eu sou um pobre de um passarinho levando a água no bico com a floresta inteira queimando. Ele está fazendo a parte dele. Pronto, eu lembrei disso também. Se todos levarem no biquinho, a água apaga o fogo da floresta. É verdade. Ele está fazendo a parte dele. Façamos nós a nossa parte. A de vocês. Exatamente. Como cargo de confiança em dinheiro público que vem das prefeituras, que vem do governo do estado, que vem do governo federal para pagar vocês estão fazendo a parte de vocês. Vocês não vão salvar o mundo, mas vocês estão salvando muita gente. E às vezes, Sérgio, dá essa impressão porque o SAMU, a ambulância está rodando, mas às vezes não tem para onde levar o paciente. Aí você fala, meu Deus, né? E o que vamos fazer? Vamos parar porque não tem para onde levar? Não, vamos dialogar, vamos conversar, vamos achar soluções. E é impressionante como a boa vontade aparece, Sérgio. Claro. Se você tiver essa iniciativa de conversar. Tem que ter espírito público. Pronto. O homem que está à frente, a mulher que está à frente tem que ter espírito público. Entendeu? E por que eu respeito a medicina? Como eu respeito os professores? Porque isso é sacerdócio. Eu também considero dessa forma. Um médico que for mercantilista, que só pensa na grana, é um mau médico, um mau profissional. O professor que só pensa na grana é um mau profissional. Porque, na verdade, quem tem vocação vem em primeiro lugar a vocação profissional. Eu sou médico, eu escolhi essa profissão, eu tenho que salvar vidas. Mas tenho que ganhar para isso. Lógico,
Mas, em primeiro lugar, tenho que salvar vidas. Eu não quero saber se esse paciente tem dinheiro ou não tem dinheiro, se ele está aqui por um plano particular ou se ele está aqui por um plano, no serviço público. Eu tenho que salvá-lo do mesmo jeito. Exatamente, Sérgio. E outra, se você faz isso, essa pessoa vai ser grata, vai te indicar para os outros e no final das contas você vai ganhar dinheiro. É claro. Né? E o homemzinho lá em cima E também Deus cuida. sempre vai recompensar. O homemzinho lá em cima cuida. Isso é verdade. Obrigado, João, pela tua presença aqui. Leve a todos os seus, simbolicamente, porque não vai poder falar para todos, mas leve a todos os 1.600 colaboradores aí do Consamu os nossos cumprimentos e votos de que em 2026 continuem sendo aquilo que eles foram até agora. Obrigado da nossa parte também. Tomara que final de 2026 a gente esteja aqui de novo. Para dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa. Que a Gazeta e a CGN continuem fazendo esse belo trabalho, que agora foi aniversário, né, da fundação da CGN. A CGN realmente mudou o formato. Não, a CGN, mas também a Gazeta agora, dia 22 de novembro, completou 34 anos. Você já pensou? 34 bastante, anos. cara. É o maior jornal do Paraná hoje, não é? Graças a Deus. Então, eu era um moleque quando isso aqui começou. Você já pensou? Eu ainda tinha cabelo. Quando isso aqui começou. Esse bom trabalho continue, que vocês representam a sociedade, né? E isso ajuda muito também a inibir os malfeitos, a ajudar a evoluir e a dar bons exemplos, enfim. É muito importante, nós também. Eu fico muito feliz de estar aqui, gosto muito de você desde sempre. Muito obrigado. Recíproco é verdadeiro. Eu sou mais jovem, então eu te conheço desde pequeno e sempre tive uma grande admiração para mim. De velho, viu? Não, eu sou muito mais jovem, não. Só tô com 41. Obrigado, senhor. Ô, João. Um avisinho para meus inimigos aí, ó. Eu vou estar aqui no final de 2026. Graças a Deus. Certeza. Essa onça que estão falando por aí, que tá me arrodeando, eu vou buscar lá a unha. Entendeu? Não vai ser uma oncinha dessa que eu vou deixar de buscar a unha. Pode ter certeza. Eu vou estar aqui no final de 2026 fazendo um balanço do ano de 26 com o meu querido João. Obrigado a você, meu caro internauta. Eu não vou desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, porque eu ainda vou me encontrar com vocês antes do Natal e antes do Ano Novo. Então, muito obrigado pela companhia e até de repente.